Os animais marinhos estão desaparecendo 2 vezes mais rápido do que os animais terrestres. Isso é um dado que preocupa muito, é muito ruim receber essa notícia, porque, cara, é bizarro a forma com que a gente está agindo com o mundo, a forma com que a gente está guiando o mundo. A gente deveria guiar o mundo para algo bom, mas estamos levando para totalmente o contrário. Esse é o papo que eu vim trazer aqui do canal hoje, falar sobre isso, que é algo que eu estava pesquisando aqui para me fazer um vídeo para as plataformas curtas, TikTok e Instagram. Inclusive me segue lá, todas as minhas mídias sociais levam o nome de Paulo Thanatos e todos os dias eu publico lá, então se você quiser aumentar seu conhecimento de biologia, me segue lá, porque hoje a gente vai trocar ideia sobre isso, sobre o fato dos animais marinhos estarem ali desaparecendo mais rápido do que os animais terrestres. E o que causa isso é o aquecimento global, né? O aquecimento global ele é um problema que a gente sabe que está acontecendo, só que a gente não está mudando, não está agindo da maneira correta para mudar esse fato. Porque, olha só, os animais terrestres eles estão sofrendo também com o aquecimento global, é claro, só que eles conseguem ali ter um refúgio, sabe? Eles conseguem se esconder numa sombra, conseguem se esconder numa toca, eles conseguem ali um espaço para que eles acabem minimizando esse calor excessivo. Já os animais marinhos, não, eles não têm para onde fugir. Se a temperatura da água aumenta, eles não têm como encontrar uma toca para se esconder. Talvez alguns animais ali conseguem se enterrar ali na areia, sabe? Mas são pequenos animais. Pegar animais de grande porte, um cachalote, uma baleia jubarte, uma baleia azul, não consegue tal feito. Então é muito preocupante isso, sabe? O rumo que a gente está levando. E tá, a gente tá acabando com o planeta agindo dessa forma, só que a gente não tá ainda vendo diretamente, com frequência, os impactos disso. E quando começarem a aparecer de maneira bruta, a gente vai querer agir e talvez seja tarde demais. Como exemplo, a gente pode ver que todo ano acontece uma tragédia. Aconteceu lá no Rio de Janeiro, em 2022, em 2023, lá em São Sebastião, na cidade que eu passei boa parte da minha vida, né? Eu vivi isso, né? Aconteceu ali no carnaval, o dia que aconteceu isso foi impactante, infelizmente muita gente perdeu a vida, foi algo muito triste, a gente tinha medo, preocupação, choveu muito, a maré subia. São Sebastião é uma cidade que é litorânea, ela é toda na faixa litorânea, então ela não tem profundidade. Então, cara, aquele dia foi muito triste, foi muito pesado conviver com aquilo, depois ter que se reerguer, depois a gente teve que sair da nossa casa lá, porque toda a cidade ela tem morros, então todas as casas estão perto de morros, então todo mundo teve que evacuar. Mas evacuar para onde? A gente não tinha acesso a nada, porque, como eu disse, é uma faixa litorânea, então é como se fosse uma linha reta, sabe? Aí os morros eles deslizaram, então não tinha como sair da cidade. A única maneira de sair era pelo mar, e o mar estava de ressaca, se eu não me engano, então não tinha como sair, a gente teve que ficar preso lá, e foi muito triste. Então foi um impacto que gerou muitos danos, gerou muitas perdas de vida. Até hoje as pessoas estão tentando se reconstruir. Graças a Deus minha casa ela não desabou, mas chegou perto, tinha um morro assim, tinha uma faixa de morro que deslizou assim, aí foi pro outro lado. Mas caso contrário eu teria perdido minha casa, né? Minha mãe teria perdido nossa casa, ia ser algo muito triste. Mas muita gente perdeu sua casa, muita gente perdeu familiares. E ano passado, 2024, fui lá no Rio Grande do Sul e estamos em 2025 agora. Vai ser aonde? Essa é a pergunta, porque todo ano acontece isso. No Brasil, acontece em outros lugares do mundo também, que eu não citei aqui. Então, todo ano tem um problema causado pelo aquecimento global, causado ali pela chuva em excesso, porque quando a gente fala que está acontecendo um aquecimento global, que as temperaturas estão aumentando, a gente tem que entender que se algum lugar está chovendo pouco, tem um lugar que está chovendo muito. Tem um lugar que as temperaturas elas estão ali maiores, né? Porque se tem algum lugar que está chovendo muito, é porque o outro lugar está chovendo pouco. Por exemplo, lá nos polos, a temperatura está baixa e os polos estão derretendo, né? As geleiras estão derretendo e isso, consequentemente, aumenta o nível do mar. Então, é algo preocupante. O tema desse vídeo, né, é o fato da vida marinha estar decaindo mais rápido do que a vida terrestre. E é triste pensar nisso porque a vida aqui no planeta Terra, ela começou no oceano, ela começou no mar. E o mar, aparentemente, os animais marinhos, são que estão mais sofrendo com o que a gente está fazendo. Isso é uma coisa meio filosófica, porque a vida surgiu no mar. E nós, como humanos, chegamos a um estágio em que a gente consegue
não ter o controle total, mas ter um bom controle sobre o planeta Terra. E o que a gente está fazendo é destruindo aquilo que foi o berço da vida. Então é algo bem triste, sabe? É claro que tem ali mudanças que a gente pode fazer, só que a gente não está fazendo. Então, reduzir ali o efeito estufa é algo interessante, reduzir a produção excessiva é algo interessante. Então, só que a gente não faz. Esse ano, né, tem a COP vai ser aqui no Brasil, vai ser lá em Manaus. E a última COP foi meio bizarro, porque a gente meio que não saiu do lugar. Então foi discussão atrás de discussão, mas e aí? A gente não vai fazer nada? Vai ficar só discutindo, tendo um evento anual onde vai se reunir as potências para supostamente falar do clima, quando na verdade não fazer nada. Então, pô, é triste, né? É triste porque ninguém nem fala da COP. Tem alguns amigos meus que fazem biologia que eu comento sobre a COP, os caras nem sabem o que é COP. Ah, o que é COP? O que é isso? Como assim? São futuros biólogos, não sabem o que é COP. Isso é absurdo. Por quê? Porque não tem como mudar essas coisas apenas no textão, apenas nas manifestações. A gente tem que ir para a política, a gente tem que se politizar, porque a política virou Jair Bolsonaro e Lula. Isso é política. Pessoal, isso é política. É Lula Bolsonaro, tem Lula Bolsonaro. Só que a política é muito... Cara, Lula e Bolsonaro, claro que são figuras importantes da política brasileira, mas, cara, isso não é só isso que é política. A gente precisa se politizar, a gente precisa ter conhecimento. Se a gente não tiver pessoas lá na Câmara, se a gente não tiver vereadores, deputados, presidentes, prefeitos que tenham a pauta ambiental, nada vai mudar. Não adianta a gente querer gritar. Essas coisas elas vão ser mudadas apenas no âmbito jurídico, apenas em leis, apenas em fiscalização. Caso contrário, não adianta nada. Então, se a gente não tiver ninguém lá para representar nós, então não adianta. Se a gente não souber discutir, chegar aqui, eu tenho a melhor intenção do mundo. Eu tenho a intenção de preservar o planeta, porque isso e é certo, isso é ético. Só que se eu for bater de frente com alguém que pensa diferente, só que essa pessoa é muito mais capacitada na oratória do que eu, adianta o quê? Eu vou passar vergonha. Então é importante a gente estudar não só conteúdos da faculdade, né? Conteúdo de biologia, eu faço faculdade de biologia. Então a gente tem que saber falar aquilo, saber se comunicar. Isso que muitas pessoas não fazem. Eu vejo muita gente na biologia falando: eu não quero trabalhar com gente. Eu quero trabalhar com preservação ambiental. Cara, para você trabalhar com preservação ambiental, você precisa, obrigatoriamente, conviver com pessoas. Porque não adianta você querer não conviver com pessoas. Você precisa discutir, você precisa trabalhar, você precisa conversar, ouvir ideias. Caso contrário, você não vai sair do zero. Esse pensamento é muito limitante, sabe? Você consegue entender que é um pensamento que, cara, não vai pra frente. E esse dado que eu trouxe aqui é peculiar. E tem um dado aqui que eu anotei aqui. Olha só. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Eu tinha anotado aqui no meu bloco de notas. Que segundo a Unesco, se não houver mudanças significativas, em 2100, mais da metade das espécies marinhas mundiais estarão à beira da extinção. Nós estamos em 2025. Nós viveu daqui 75 anos, se a gente não tiver mudança significativa, olha o tanto de espécies que vai estar à beira da extinção e quantas espécies serão extintas. Porque, cara, mudou um grau na temperatura, é mudança absurda. Você não tem noção, assim, que mudar a temperatura média mudou, aumentou para 1 ou diminuiu para 1, é quase nada. Cara, isso é na média. Se isso mudou para 1, mudou ou para cima ou para baixo 1 grau, alguns lugares mudou brutalmente. Alguns lugares está chovendo muito, alguns lugares está fazendo muito frio, enquanto outros estão muito quentes. Isso muda totalmente a ecologia. Isso traz novas doenças, porque tem alguns animais, alguns insetos que, cara, amam. Eles amam essa temperatura. O mosquito da dengue, por exemplo, ele ama. Ele ama essa temperatura quentinha, ele ama os clima tropical, ele gosta disso. E ele tá se proliferando, ele tá conseguindo aí se reproduzir cada vez mais, encontrando um ambiente gostosinho, com gente que ainda não liga pra dengue, né? Que deixa aí as coisas com água, que não faz nada. E então, pra eles tá tudo bem. Então, novas doenças estão vindo. E como eu tô falando de biologia marinha, de animais marinhos, cara, se um predador ele é extinto, causa um problemaço na cadeia alimentar. Daqui a pouco a gente não vai ter mais pesca. Então a indústria de pesca não vai existir mais. E muita gente sobrevive com a pesca. Muita gente se alimenta da pesca. Lá em São Sebastião é uma comunidade caiçara que vive da pesca. Mas se tu não tem peixe, não tem pesca. E se não tem pesca, tem pobreza. Porque lá lá
São Sebastião é mares e morros, né? Mata Atlântica, mares e morros, então não tem planície, não tem região plana, então não tem como ter agricultura lá. É muito difícil. Então o pessoal vive da pesca, mas se não tem pesca aí. Se você está causando a extinção de peixes, então, viu só os impactos que podem gerar se a gente não melhorar? Novas doenças, pobreza, vai gerar esqueci a palavra, desequilíbrio econômico, desnível social, sabe? Por quê? Porque se tem mais pobreza, vai ter pessoas que vão ter mais dinheiro e essas pessoas elas vão meio que tá tranquilas em relação a nós que não tem dinheiro. E aí? Para eles, normal. Para nós vai ter o sofrimento. Então, novas doenças, fome, isso são só problemas que a gente não enxerga, sabe? Quando nós biólogos, também eu acho que é uma crítica a nós biólogos, porque a gente quer brigar muito. Brigar, vamos pra cima, porque tem que preservar, mas a gente tem que dialogar. Porque eu sei que o ódio, ele é fundamental. O ódio fez muitas coisas acontecerem. O ódio foi guia da grande maioria das revoluções. Então, as mulheres podem votar hoje porque elas sentiram o ódio. Pegar lá na Revolução Francesa, o ódio motivou. O ódio, ele é fundamental. Só que o ódio sem educação, quando eu falo educação, é que eu me refiro a conhecimento, a argumentação, não é nada. Não adianta você ter o maior ódio do mundo se você não sabe como canalizar aquele ódio e transferir de uma maneira correta, transferir ideias, conseguir ganhar o pessoal no papo, conseguir mostrar para o pessoal, opa, a gente precisa abrir o olho. Então, aqui na universidade, por exemplo, a gente vê muitas pessoas, alunos, né? Eu falo de alunos aqui, que querem as melhores notas, que tem que fechar a prova, que não sei o que tem que fazer pesquisa, e isso. Só que não consegue abrir a boca. Não consegue comunicar para uma pessoa que é importante preservar, por exemplo, cobras. Muita gente tem a cultura aqui de matar cobra. Muita gente mata cobras. E aí, como que tu vai chegar para uma pessoa e falar, eles matam essas cobras porque eles, na cultura do pessoal, que foi ali passada de avô para filho e chegou neles, matar cobra é correto, é algo, virtuoso. Como tu vai contar para eles que passaram 30 anos da vida deles matando cobra, que cobra é errado? Falar para pessoas que concordam com você é tranquilo. Se eu chegar aqui e falar para você tudo, falar para uma pessoa que concorda com tudo que eu falo, vou estar lá, vai ser uma conversa de amigos. Fala para as pessoas que estão nem aí, que pensam totalmente contra você. Você tem coragem? Você consegue argumentar? Você consegue construir um raciocínio? Ou no primeiro empecilho, na primeira levantada de voz da outra pessoa, você vai tremer, vai ficar nervosinho? Aí não adianta nada, né? Então esse é o papo que eu quis trazer aqui. Vou tentar trazer mais vídeos reflexivos, mais vídeos bem trabalhados. Aproveite se você chegou até aqui. Vê os outros vídeos aí, tem mais de 600 vídeos no canal. Eu produzo aqui tem 3 anos. E esse ano aqui, a partir de agora, eu vou tentar dar uma focada maior para me produzir mais, para mim poder crescer aqui. Então é isso, eu sou estudante de biologia. Se você chegou até aqui, estou na metade do curso ali, 4º semestre, 4º período. E tudo que eu aprendo lá, eu trago aqui para vocês. Então se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aqui o que você acha de tudo que eu falei. Aproveita e me segue nas outras mídias sociais, TikTok, Instagram, eu produzo pra lá também. Todos os dias tem vídeo lá, tem vídeo aqui no YouTube todo dia também, no formato de shorts. Então se você quiser aumentar seu conhecimento de biologia, me segue lá, Paulo Thanatos, em todas as mídias sociais. É isso, até a próxima, coraçãozinho, tchau, tchau.